Graça e paz, amados irmãos do canal Nova Vida com Deus. Que Deus te abençoe e faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Espero que esteja tudo bem com você. Mais um dia se inicia, um dia na presença do Eterno, e que Deus venha te conceder, nesses dias, grandes vitórias, grandes livramentos, que as bênçãos dele sejam derramadas sobre a sua vida sem medida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Antes de nós orarmos, vamos ler a palavra do Senhor e vamos ler em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. Você que está com a Bíblia aí, abra ela, confira se é realmente esta passagem que nós vamos estar lendo, se é o que está também escrito na tua Bíblia e se é a mesma linguagem. Amém? Eu vou usar a NVI e talvez você use a King James ou Almeida, alguma outra que pode ter uma versão um pouquinho diferente, mas o significado da palavra é mesmo, ela não muda. Amém? Ela é luz para os nossos caminhos. Glória a Deus. Versículo 21 diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus, sigam-no. Tem a Bíblia na versão Almeida, ela vai dizer o seguinte: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. E o Elias entra nesse cenário, aparece como um homem, como um divisor de águas em Israel. Ele, em um momento em que Israel estava sendo dirigido pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel, Elias chega e coloca uma sentença diante do povo. O rei Acabe tinha perseguido os profetas, matado muitos profetas, mas um dos que escapou foi Elias. E um homem cheio do Espírito Santo, cheio do temor do Senhor, cheio da graça de Deus, chamado Elias, ouve a voz de Deus e fala para ele, Deus fala para Elias: vai e apresenta-te a Acabe, que eu estarei contigo. Elias vai e se apresenta ao rei Acabe, e a primeira sentença que Elias fala para o rei Acabe é que não choveria durante muito tempo, enquanto ele não orasse a Deus de novo, pedindo a Deus que derramasse chuva sobre Israel, não choveria mais sobre o país. E por causa desta palavra, a fúria do rei e da rainha se levantara contra os profetas e contra Elias e perseguia eles, e os que eram encontrados eles matavam. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva em Israel. Os rios secaram, as cisternas secaram, a água era escassa, havia grande seca, as plantações tinham morrido todas, então não havia esperança. E o povo que servia a Deus começou a servir outros deuses chamado Baal. Mas Elias, quando Elias se apresenta a Acabe e manda reunir todos os profetas de Baal e todo Israel no Monte Carmelo, Elias vem com essa questão: por que vocês estão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se é Baal, segue. Só não fica cocheando entre dois pensamentos, pensando que Deus e Baal são um, que não são diferentes, são opostos. E Elias desafia eles a sacrificar. Cada um sacrificar um boi e colocar sobre um altar e orar ao seu Deus, e o Deus que derramasse fogo e queimasse o holocausto, esse era o verdadeiro Deus de Israel. E como os profetas de Baal eram em maior número, eram 450 profetas, Elias fala para eles: já que vocês são muitos, vão primeiro, prepare o sacrifício de vocês e ofereça ele a Deus. E o Deus que derramar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus.
E o povo achou boa aquela palavra, falou assim, essa palavra é boa. O povo conhecia o Deus que tinha libertado os seus antepassados do Egito, sabia que Deus era poderoso, sabia que Deus fazia do nada, fazia todas as coisas, sabia que Deus transformava água em sangue, que Deus abria o mar vermelho para o seu povo passar, sabia que Deus tinha abrido o rio Jordão para o povo entrar na terra prometida, ele sabia de todas as promessas, todos os sinais e maravilhas que Deus tinha feito, mas o povo havia se perdido, o povo havia se esquecido do verdadeiro Deus, do Deus poderoso, do Deus que, quando ele fala, quando ele fecha a porta, ninguém abre, quando ele abre, ninguém fecha. Eles haviam se esquecido desse Deus tão poderoso, do Deus que tinha usado o profeta Elias e falado, não vai chover mais sobre Israel até que Elias ore. Eles se esqueceram do Deus que fecha as portas do céu e que não manda nenhuma gota de água sobre a terra se ele não quiser. E aquele povo se desviou e seguia a Baal. Mas quando Elias aparece desafiando os profetas, desafiando a Jezabel, desafiando Acabe no Monte Carmelo, eles acham boa esta palavra. E os profetas de Baal começam a invocar o nome de Baal, preparam o seu sacrifício e começam a invocar e clamar, Baal, Baal, responde-nos com fogo, Baal, Baal. E a Bíblia vai dizer que eles clamaram de cedo até a hora do almoço e nada acontecia. E Elias, vendo aquilo, se levanta e começa a zombar deles, a tirar um sarro deles e começa a falar assim, olha, talvez ele está de férias, talvez está passeando ou está na praia. Gritem mais alto, talvez ele escuta, ou tem uma empregada lá, a empregada vai ouvir o clamor de vocês e vai mandar, nem que seja uma faísquinha de fogo aqui para queimar o holocausto. E Elias começa a zombar deles e eles começam a se cortar, pegam as suas facas que estavam nas suas cinturas e começam a se cortar, porque esse era um costume na época deles de se cortarem, invocando ao Deus Baal. E quando eles clamavam e se cortavam e se retalhavam, e o sangue deles era derramado e nada acontecendo, e chega a um determinado ponto que Elias fala assim, não, agora é minha vez de clamar a Deus, agora é minha vez de orar a Deus. E Elias começa, primeiro passo, Elias começa a restaurar, a consertar aquilo que estava arruinado, aquilo que estava destruído em Israel. Começa a consertar o altar. E quando Elias começa a consertar o altar e começa a colocar as 12 pedras, segundo o número dos filhos de Jacó, segundo as 12 tribos de Israel, ele arruma um altar. E quando ele arruma um altar, ele coloca o holocausto, mata o boi, coloca o boi em pedaços cortados sobre o altar. E naqueles dias, como não tinha chuva, a coisa mais preciosa que aquele povo tinha era água, e Elias pede água e encharca bem o altar, encharca bem o holocausto, encharca todo aquele local, e ele pede pela segunda vez, me traz mais água, e o povo traz. O bem mais precioso que eles tinham, eles estavam sacrificando para mudar a sua história, para mudar a sua vida. E nada que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, meu irmão, Deus vai requerer algo de nós, algo que seja valioso para nós. Naqueles dias era a água que era valiosa para aquele povo, e Deus pedia, fala, mas Elias, pede mais água. E Elias pediu terceira vez e o povo trouxe novamente. Então aquilo que é valioso para você, entregue para Deus. Deixa Deus fazer milagre na sua vida. Confia no Senhor e o mais Ele fará. E aquele povo entregou tudo que Elias tinha pedido a eles deu. E quando eles terminam tudo aquilo que Elias tinha falado para eles fazerem, eles fizeram. Elias começa a orar e começa a falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ouve as palavras do teu servo e derrama fogo sobre esse holocausto. E a palavra de Deus vai dizer que Elias, terminando de orar, Deus derrama fogo do céu. E o fogo vem e queima o altar, queima o holocausto, lembre a água.
E o povo vendo aquilo se maravilhava e com temor se humilha e se pede perdão, se converte os seus maus caminhos de novo, faz um concerto com Deus. E quando aquele povo faz um concerto com Deus, Deus ouve a oração daquele povo e fala para Elias: Elias, ore porque eu vou mandar chuva sobre Israel novamente. Esse é meu povo escolhido, esse é meu povo amado. E Elias ora e Deus manda chuva sobre Israel. Muitas das vezes nós precisamos consertar o altar. Muitas das vezes nós estamos precisando sacrificar aquilo que nos custa alguma coisa, porque nós acostumamos tanto a receber, só receber, que não perdemos o hábito de dar. Perdemos o hábito de sacrificar. Mas quando nós sacrificamos, quando nós saímos da nossa zona de conforto e começamos a buscar a Deus com sinceridade de todo o nosso coração, saindo da nosso conforto, Deus derrama fogo do céu e queima as barreiras, queima toda a barreira espiritual, todo o levante contrário, toda a perseguição do inimigo é destruída e Deus vem e nos dá a sua vitória. Então que você também, meu irmão, venha viver esse tempo de você sair da zona de conforto para Deus derramar fogo sobre a sua vida, derramar fogo sobre o seu ministério, derramar fogo sobre a sua casa, fazer a diferença na sua cidade. Amém? Vamos orar. Deus venha abençoar sua vida tremendamente, que você não fique entre dois pensamentos, que você não tenha dúvida de que você é um escolhido do Senhor, que você é um homem de Deus, que Deus te separou para este ministério, que você é uma bênção e que Deus vai te honrar. Não tenha dois pensamentos, creia nas promessas de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, pela vida do teu filho. Eu oro, ó Deus, pela vida da tua filha. Esses homens e essas mulheres, ó Deus, escolhidos do Senhor, ó Pai, para levar a tua palavra. Homens e mulheres, ó Deus, escolhidos para fazer diferença, ó Deus, nessa terra. E que teu Espírito Santo, ó Deus, venha sobre a vida deles e usa eles, ó Deus. Usa eles com poder, com autoridade. Pai, tira toda dúvida do coração dos teus filhos, tira toda dúvida, ó Deus, da mente deles. Perdoa os pecados, ó Deus. Sara a ferida deles, ó Deus. Vem, Senhor, e abençoa a vida de cada um deles. Derrama sobre eles, ó Deus, a tua Shekinah. Faz, Senhor, milagre na vida dos nossos irmãos. Faz, ó Deus, grandes coisas, ó Deus, na vida deles, ó Deus, para a honra e a glória do nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a vida do teu filho. Declaro sobre ele, ó Deus, um dia de vitória, um dia de bênção. Que ele não tenha dúvida, ó Deus, do teu propósito para a vida dele. Que ele não tenha dúvida, ó Deus, das bênçãos que o Senhor já prometeu a ele, que elas vão se cumprir, que elas são uma realidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que ele não tenha dúvida, Deus, que a mulher que o Senhor colocou do lado dele é a mulher que o Senhor separou, Deus, do ventre da mãe dela, ó Deus, para entregar a ele, ó Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, não abandone a tua esposa. Você que está pensando em largar dela, não larga. Ela é a mulher que o Senhor Deus te deu. Ela é uma bênção para a sua vida. Assim diz Deus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, ó Deus, esse espírito de divórcio. Eu repreendo, ó Deus, esse espírito maligno que está atuando no casamento do teu filho. E eu ordeno, ó Deus, que ele caia por terra, porque o teu sangue, Senhor Jesus Cristo, tem poder sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu abençoo a restauração desse casamento. Eu abençoo, ó Deus, a comunhão desse casamento. Eu abençoo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a vida familiar do teu filho. Que o diabo que veio para destruir esse casamento, que ele perca as forças e caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a bênção do Senhor, ó Deus, que a restituição do Senhor seja sobre o casamento do teu filho. Agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, querido. Seja abençoado, mulher. Vocês são um canal de bênção poderoso. Não fiquem entre dois pensamentos. Vocês estão juntos porque Deus os preparou e os separou para isso. Deus te abençoe.